Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que você estiver assistindo. Para quem não me conhece, eu sou a Manuela, Manu, como a maioria das pessoas que me conhecem me chamam. Mas seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo em que o Senhor quer falar com você, em que o Senhor quer entregar uma mensagem para você. E hoje o tema, a mensagem, ela é muito interessante e isso ficou grudado assim na minha cabeça, sabe? Desde esse final de semana agora que passou, da Semana Santa, se não me falha a memória, desde sexta ou sábado, mas domingo eu acho que não. Foi sexta ou sábado que eu vi um vídeo, eu acho, ou domingo, por aí, gente, que eu vi um vídeo que falava sobre esse raciocínio, né? Eu vi uma pregação, no caso. Então, eu vou falar mais ou menos sobre isso hoje. E pelo tema, acho que vocês já podem saber um pouquinho do que seria. Mas vamos para a palavra? Primeiramente, antes da gente começar, na verdade, eu queria dizer para você que se você puder, curte, comente e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, para que mais e mais a mensagem do Senhor seja pregada, seja espalhada por onde você estiver, por onde a gente estiver, né? Que a palavra do Senhor ela seja pregada, ela seja anunciada, né? Gente, desculpa por esses barulhos, é que é um filhote da minha cachorra que tá latindo, tá bom? Mas se você puder, se inscreva lá no meu canal, no YouTube também. Eu tenho um canal no YouTube, tenho um perfil no Instagram, no Facebook e no TikTok. Tá tudo aqui na descrição ou no final do vídeo, que você vai ver minhas redes sociais todinhas lá, tá bom? Vamos para a palavra? Se você puder, abra sua Bíblia junto comigo, tá bom? Para que a gente possa ler e meditar juntos, amém? Vamos lá, Lucas capítulo 22, versículo 54 até o versículo 62. Diz assim, gente: Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote, e Pedro os seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: Este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco depois, um homem o viu ali e disse: Você também é um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sou um deles. Mais ou menos 1 hora depois, outro insistiu: Você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sei do que é que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Eu acho que provavelmente a maioria das pessoas já tenham ouvido essa história, já tenham ouvido pregações e mensagens sobre isso, né? Sobre a negação de Pedro, né? Quando Pedro negou Jesus, no caso. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre uma coisa muito interessante que aconteceu com Pedro. Pra quem não conhece, eu acho que muita gente que tá me assistindo aqui não conhece essa série. Eu tô assistindo uma série chamada The Chosen. Eu vou até colocar aqui o nome bonitinho. Se vocês quiserem, eu coloco o link na descrição e também nos comentários do Instagram, Facebook e TikTok, se eu for postar alguma coisa no TikTok, tá bom? Se eu puder botar lá o link do aplicativo. Não tá na Netflix, na Disney, nessas plataformas digitais, não tá. Tem a sua própria plataforma,
que você abaixa no Play Store, né? The Chosen, você escreve lá, abaixa, e você assiste de graça, sem pagar nada. Você pode até colocar na sua televisão de graça, não tem assinatura, não tem nada disso, né? Que a gente está acostumado a ver nas outras plataformas digitais. Mas, citando esse aplicativo, essa série, na verdade, é uma série. Por enquanto tem 2 temporadas e alguns episódios, na verdade alguns extras, né? Algumas cenas extras, eu acho, ainda não vi esses extras. Mas enfim, citando essa série onde aparece toda a história de Jesus, não toda assim, mas tenta mostrar a maior parte, né? Eu acho que sim, podemos contar que toda a história de Jesus, só, pelo menos até onde eu vi, não aparece o nascimento dele. Aparece ele lá, um pouco da infância dele, como aparece na Bíblia, né? Essa mesma passagem. Mas assim, do nascimento dele, pelo menos até agora onde eu estou, não apareceu. Mas enfim, pulando essa parte, citando essa série, eu quero dizer pra vocês que essa série é uma bênção, gente, uma bênção. Eu tava assistindo até umas 8 horas, eu acho, 8h14, eu não me lembro mais ou menos. E eu tô gravando um pouquinho, eu tô gravando 9 horas da noite, 9h03 na verdade. Mas eu tava assistindo até mais ou menos esse horário de 8 horas, 8h20 por aí, eu acho. E essa série, gente, ela é incrível. Ela relata, assim, ela explora o lado humano de Jesus, sabe? Porque assim, às vezes a gente pensa num Jesus muito robótico, sabe? Onde a gente cria a nossa imagem um Jesus que tá falando ali com seriedade, sabe? Não que ele não seja sério, não é isso que eu tô falando, mas a série, ela mostra de um jeito diferente Jesus, sabe? De um jeito mais brincalhão, de um jeito mais humano mesmo, porque ele era 100% humano e 100% Deus ao mesmo tempo. Então, eu indico essa série para vocês, tanto para vocês, sabe, conhecerem cada vez mais da palavra também, porque algumas coisas sim são acrescentadas, eu imagino, mas a maioria das coisas é tirada da Bíblia e você pode contestar isso lendo a palavra. Então, essa mensagem que eu li para vocês, essa passagem que eu li para vocês, ela é de Pedro, um homem que foi escolhido pelo Senhor Jesus para ser pescador de quê? De homens, né? E Jesus chamou ele e ele seguiu Jesus. Ele tinha uma família, ele tinha alguém para cuidar, ele tinha uma esposa. Então, ele simplesmente não largou tudo isso, mas simplesmente colocou o Senhor como prioridade, sabe? Tomou a cruz dele e seguiu Jesus, né? No máximo que ele podia fazer, ele estava ali. E Pedro, às vezes ele representa muita gente. Na verdade, eu acho que toda vez a gente tem uma atitude igualzinha de Pedro, a de perguntar as coisas, a de falar, não, Senhor, eu nunca vou te abandonar. Pedro disse isso para Jesus. Não, Senhor, eu nunca vou te abandonar, eu vou estar com o Senhor até a morte. E aí Jesus disse para ele, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E o que foi que a gente acabou de ler? Pedro negou. E depois ele caiu em si. Mas sabe uma coisa interessante que aconteceu? Jesus olhou para ele firmemente. Jesus olhou firme para Pedro. E ele caiu em si e saiu dali e chorou amargamente. Sabe, o que eu tô querendo trazer para vocês é que Jesus, ele te escolheu. Jesus, ele me escolheu. Jesus, ele escolheu pecadores. Sim, Jesus, ele veio para não somente para os justos, mas para os pecadores também, sabe? Eu ouvi o capítulo, né, onde ele dizia que ele não veio para os saudáveis, que um
médico não vem para os saudáveis, mas vem para os doentes, né? Se eu não me engano é isso, mais ou menos. Então, Jesus, ele veio aqui para escolher eu e você também. Jesus, como escolheu aqueles 12 discípulos, aqueles 12 apóstolos, escolheu eu e você também. Pecadores, pessoas que falham, pessoas que falam errado, pessoas que têm suas vontades e às vezes deixa isso acima da vontade do Senhor. Sim, Jesus escolheu essas pessoas. E você vê, não conta, né, de todo mundo, de toda a personalidade de todo mundo na Bíblia, mas conta um pouquinho, né? E a gente pode ver um pouquinho ali dos discípulos, um pouquinho ali de João, um pouquinho ali de Tiago, um pouquinho ali de Pedro, um pouquinho a mais de Pedro, né? Porque Pedro, ele sempre estava ali, sabe, falando com Jesus, estava sempre perguntando, estava sempre se pronunciando. Eu acredito que Pedro, ele tinha um gênio forte, sabe? Ele tinha ali uma personalidade forte. E é isso que mostra também na série. E eu tô me contendo aqui para não falar da série, sabe? Porque a série é muito firme, gente. É muito legal mesmo. E mesmo que não apareça como os discípulos agem na Bíblia, como tá mostrando na série, sabe? É mais ou menos aquilo ali, entende? E Pedro, ele foi um escolhido para pescar homens. Ele foi um escolhido para ser pescador de homens, para ser aquele homem que iria pregar, que iria ser usado pelo Espírito Santo, sabe? Que iria ser usado pelo Senhor. E ele negou Jesus. Ele negou Jesus. Mas sabe, ele foi redimido. E Jesus perdoou ele. Jesus perdoou ele. Sim, ele negou Jesus, mas ele o perdoou. Porque Jesus é misericordioso, porque Deus é misericordioso. E ele é bom. Então, ele perdoou Pedro. E o que aconteceu depois? Depois que Jesus ficou, depois da ressurreição, os 40 dias que ele ficou aqui com os discípulos e demais pessoas, que ele apareceu para algumas mais pessoas, depois que ele subiu aos céus e mandou o Espírito Santo. O que aconteceu com Pedro? Pedro foi foi um dos líderes da igreja. Pedro realmente se tornou alguém usado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Tanto que se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver onde lá em algumas frases lá onde fala de Pedro, até mesmo de Paulo, de outros personagens lá, diz, eles eram cheios do Espírito Santo. Então Pedro era cheio depois que veio o Espírito Santo, e ele foi cheio. Ele era cheio do Espírito Santo. E ele foi redimido, ele foi perdoado, e ele fez a obra do Senhor. Ele errou. Ele pecou. Continuou pecando, continuou errando depois que o Espírito Santo veio e encheu ele. Infelizmente sim. Sabe por quê? Porque a nossa carne é pecadora. Não tem como a gente evitar isso. Até que Jesus volte, a gente vai continuar pecando, a gente vai continuar errando, mas claro, tentando acertar. E acertando, na maioria das vezes, possamos dizer assim. Porque quanto mais cheios do Espírito Santo a gente fica, melhor a gente é. Sabe? E hoje eu quero trazer essa mensagem para você. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Não importa o quanto você errou, não importa o quanto você pecou, sabe? Não importa. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Eu posso ser cheia do Espírito Santo. Assim como Pedro foi. Pedro negou Jesus, mas Pedro foi, como diz na palavra do Senhor, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Não era que Pedro era o mais importante dali e era só Pedro que era o líder da igreja, não sei o que. Não. Pedro foi um instrumento. Pedro foi um instrumento de Deus na igreja.
E até quando e até aonde ele morreu, eu creio que ele fez a vontade do Senhor. Ele errou, mas ele fez a vontade do Senhor o quanto ele pôde, sabe? E talvez ele tenha negado algumas vezes fazer a vontade do Senhor, eu não sei. Não relata toda a vida de Pedro na Bíblia. Não relata também todos os erros de Pedro na Bíblia. Eu não sei como foi a vida dele detalhadamente depois do preenchimento do Espírito Santo. Mas o que eu sei é que a Bíblia me mostra que ele foi um homem usado pelo Espírito Santo. Que ele foi um homem onde realizou milagres. Que ele foi um homem onde, quando ele passava, as pessoas ficavam curadas. Que quando as pessoas pegavam panos, coisas de Pedro, se eu não me engano diz isso na palavra, e passava nas pessoas que estavam doentes, né, etc., alguma coisa assim. Eu vou deixar aqui a passagem só para vocês lerem depois. As pessoas eram curadas. Então, se Pedro foi tão cheio do Espírito Santo assim, depois de ter negado Jesus, mas também depois de ser perdoado pelo Senhor, você também. Você pode ter negado Jesus, não como Pedro fez, mas com suas atitudes. Eu não sei. Eu acredito que eu já neguei Jesus. Não como Pedro fez, de negar com a boca, mas a gente pode ter negado muitas das vezes com as nossas atitudes. Mas hoje, o Espírito Santo quer dizer para você, ele te perdoa, ele nos perdoa se nos arrependermos, ele nos perdoa. E o nome, pelo menos o nome que estava lá da pregação que eu estava vendo, era o arrependimento de Pedro. E foi muito interessante como eu vi ali um curto, só um pouco da pregação que estava rolando. Mas eu entendi. Depois de tudo que Pedro fez, Jesus não desistiu dele. Então Jesus não vai desistir de você também. Jesus não vai desistir de mim também. O Espírito Santo não desiste de você. E o Espírito Santo está aqui. E ele quer ter uma comunhão com você. Ele quer te preencher. Ele quer transbordar na sua vida, sabe? Ele quer ser o teu melhor amigo. E nunca se esqueça, o Espírito Santo também é Deus, também é Jesus. São 3 em 1. E a palavra de hoje é essa, gente. Você pode ser perdoado, eu posso ser perdoada. Pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Assim como Pedro foi perdoado, você também pode ser perdoado. Você também pode ser perdoado. O único pecado que não pode ser perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque isso daí é incontestável. Eu acho que é assim que fala. Na verdade, eu acho que é assim que se coloca na frase. Eu não sei. Enfim. O único pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O resto, tudo Deus perdoa. Então, tirando esse pecado, nada do que você fez é capaz de te separar do amor de Deus, é capaz de te separar do perdão de Jesus, da graça de Jesus. Então, hoje, o Espírito Santo te convida. O Espírito Santo te diz hoje, eu perdoo você. Se arrepende verdadeiramente e eu perdoo você. Se arrepende e eu perdoo você. Sabe? Essa série, The Chosen, ela mostra muito o olhar de Jesus nas pessoas. E é incrível ver o olhar que aquele ator... Nossa, gente, é lindo. Que aquele ator... Gente, eu creio ali que a presença do Senhor estava naquela série.
sabe? Porque aquele olhar, sabe, como João, ele diz em Apocalipse, olhos como chamas de fogo, sabe? Olhos como chamas de fogo, olhos brilhantes, reluzentes. Então esses olhos estão olhando para você. Jesus está atento à tua oração. Jesus está atento ao teu pedido de socorro. Jesus está atento à tua oração silenciosa. Jesus está atento aos teus pensamentos, que só Ele pode ler. O diabo não pode ler teus pensamentos, não, mas Ele pode ler. Jesus pode ler, quer dizer. Então, Ele te convida hoje. Se arrepende. Ele te perdoa. E quando você se arrepender, você vai ver a melhor... Eu ia dizer a melhor vida de todas, mas só pode ter vida com Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, reformulando minha frase, você vai viver a melhor época, fase da sua vida que você passou lá, da sua existência que você passou lá. Você vai viver grandes coisas, como Pedro viveu. Pedro foi escolhido. Pedro errou. Errou até mesmo antes dessa negação. Mas Jesus o rejeitou? Não. Jesus não o rejeitou. Mas Pedro se arrependeu. E Jesus o perdoou. Então é essa mensagem de hoje. O Espírito Santo convida você a se arrepender. E Ele vai te perdoar. Eu posso te dar a certeza disso. Porque Ele me perdoa todos os dias. Quando eu me arrependo verdadeiramente. Porque quando eu não me arrependo verdadeiramente, nem quando você se arrepende verdadeiramente, quando nós não nos arrependemos verdadeiramente, Ele não perdoa. Porque não é um arrependimento verdadeiro, sabe? Jesus, a graça, a salvação, ela vem pelo arrependimento. Ela vem pela fé em Jesus Cristo, mas você só pode aceitar Jesus Cristo na sua vida, possamos dizer assim. Você só pode seguir Jesus quando você se arrepender. Quando você disser, eu não sou ninguém, mas Ele é tudo. E eu sei que Ele é o eu sou. Ele é o Deus, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Ele é tudo que eu preciso, tudo que eu preciso, tudo que eu precisava, tudo que eu sempre vou precisar. E nada mais. Eu creio nisso. Amém? Bom, essa é a mensagem de hoje. Que vocês possam ficar com Deus. Jesus ama muito, muito vocês, viu? E eu também. Que Deus possa abençoar vocês e dar uma ótima noite. Porque eu vou postar esse vídeo à noite, né? Então, uma ótima noite pra vocês. Um ótimo dia, uma ótima tarde, conforme o horário que vocês estiverem assistindo. Um beijo pra todos vocês. E até sexta-feira, se assim o Senhor permitir. Ou talvez antes, que eu tô pensando em gravar um vídeo surpresa. Mas vamos ver. Não tô botando certeza em nada, porque eu ainda vou pensar direitinho. Tá bom? Fiquem com Jesus. Tchau, gente. Beijo.